Na França do século XVIII, o rei Luís XIV, receoso de que seu irmão gêmeo lhe roubasse a coroa, o sentencia a um destino terrível. Luís prende a cabeça do irmão dentro de uma máscara de ferro. Ele não podia tirá-la sob a ameaça de ser assassinado. Mas os historiadores se perguntam se este fato realmente foi verdadeiro. E durante mais de 300 anos, a verdadeira identidade do prisioneiro foi envolta em dúvidas. Em uma busca que leva às masmorras mais escuras da França imperial e que explora o conhecimento médico moderno e verifica documentos antigos em busca da verdade, vamos abrir os arquivos secretos do Homem da Máscara de Ferro. Arquivos Confidenciais. O Homem da Máscara de Ferro. O Homem da Máscara de Ferro é um fantasma que ainda existe nas sombras da história francesa. Partindo das tentadoras evidências que ainda existem, os historiadores acham que duas pessoas têm a chave para essa história. Investigando a carreira desses dois homens, os especialistas acreditam que poderão juntar as peças da vida do Homem da Máscara de Ferro. Um deles é o guarda responsável por ele, o carcereiro Benigne d'Auvergne de Saint-Marc. O outro é um dos autores mais respeitados da França. Ele atendia pelo nome de Voltaire e foi a primeira pessoa a colocar essa história no papel. Roger Pearson é historiador e especialista na literatura clássica francesa. Voltaire sempre foi contra as instituições. Ele adorava agir assim e sua voz sempre foi a voz de alguém que era contra as instituições. Ele tinha suas próprias crenças políticas e as perseguiu durante toda a sua vida. Sua missão era restringir o poder da dinastia Bourbon e transformar a França num país governado por uma constituição. Com 23 anos, o ódio de Voltaire contra o sistema político se intensifica quando ele se torna sua vítima. Na França dos séculos 17 e 18, o famoso instrumento de opressão era a lettre de cachet. Assinada pelo rei e por outra autoridade, esta carta era suficiente para permitir que alguém chamasse a polícia e mandasse prender alguém. A lettre de cachet foi criada no século XIII. 400 anos depois, Luís XIV, rei da França, explora essa política em sua própria vantagem, infligindo punições que iam desde curtos choques até prisões perpétuas para os que se opusessem a ele. Julien Swann é historiador especializado no sistema judicial francês dos séculos 17 e 18. Na França, sob o reinado de Luís XIV, havia um sistema de justiça muito eficaz. Mas como nos sistemas políticos modernos, o Estado tinha a oportunidade de agir em sua autodefesa. As pessoas podiam ser trancafiadas sem a chance de um julgamento justo, e às vezes sem ao menos saber por que haviam sido presas. O crime de Voltaire contra as instituições foi escrever poemas satirizando o regente Philippe II. O regente achou que Voltaire tinha ido longe demais e uma lettre de cachet foi expedida contra ele. Voltaire foi mandado para a Bastilha. Esta foi sua principal experiência com relação às injustiças da época. A capacidade de crueldade do rei Luís XIV, sem dúvida, estava na cabeça de Voltaire quando a porta de sua cela na Bastilha se fechou. 40 anos antes, um escândalo na alta sociedade havia abalado a França, provocando ondas de prisões. O caso dos venenos foi um episódio célebre do século XVII na França. Começou com um julgamento, o de Madame de Brinvilliers, uma marquesa, uma mulher com um alto nível social. Na luta pelo poder, ela e seu amante envenenaram não apenas o pai dela, que desaprovava o romance, como seus dois irmãos. A histeria se espalhou quando mais membros da classe dominante foram implicados em planos de envenenamento. Houve até uma suposta conspiração para envenenar o rei.
Uma caça às bruxas encontrou todos os suspeitos dessas atividades perversas. Para muitas pessoas, esse episódio acabou resultando em prisões e até em mortes. No curso das investigações sobre o caso dos envenenamentos, mais de 100 pessoas foram presas e talvez pelo menos 30 foram executadas. Como o tratamento dado aos prisioneiros acabaria gerando um exame minucioso desfavorável à França por parte das outras potências europeias, o rei manda suspender a investigação. Quando as investigações sobre o caso do envenenamento acabaram, o governo ficou numa posição muito difícil. Havia pelo menos 65 indivíduos que sabiam muito sobre os fatos, e eles eram perigosos demais para serem libertados. Eles foram banidos pelo rei para diferentes fortalezas ao redor de seu reino. O Marquês de Louvois, que era secretário de Estado de Luís XIV durante a guerra, dá instruções para que os prisioneiros sejam destituídos de suas identidades. Nem os guardas da prisão têm permissão para saber seu nome. Eles eram acorrentados às paredes nas masmorras e deixados lá para apodrecerem. Alguns continuaram vivos, mesmo após 40 anos. Felizmente para Voltaire, ele foi poupado desse destino cruel. Ele ficou preso na Bastilha menos de um ano. O suficiente para exercer um sério efeito sobre ele. Ele ficou preso 11 meses e isso mudou sua vida. Ele passou a se calar. Principalmente agora que ele também fora vítima de injustiça. Embora ele tenha errado em reclamar do regente por escrito, ele estava externando o que muita gente pensava sobre o rei. Ele não estava fazendo nada que as pessoas não fariam e, mesmo assim, foi castigado sem ter a oportunidade de se defender. Desse dia em diante, Voltaire ficou ainda mais ansioso para sabotar o sistema. E 30 anos mais tarde, ele imortalizaria a história que se tornaria um dos maiores mistérios da França. Em 1751, Voltaire publica uma história sobre o reinado de Luís chamada A Era de Luís XIV. Ela contém a primeira referência já escrita ao prisioneiro da máscara. Este prisioneiro usava uma máscara. A parte do queixo tinha molas de aço para que ele pudesse comer usando a máscara. E a ordem era para matá-lo caso ele atirasse. O livro de Voltaire detalha todo o sofrimento. Ele descreve como a cabeça do condenado ficou presa na máscara de ferro durante 40 anos, enquanto ele era transferido de uma prisão para outra. Um prisioneiro desconhecido foi transportado levando consigo o mais alto dos segredos. Voltaire escreve que o prisioneiro é levado por um guarda encarregado de manter sua identidade em segredo. Benin d'Auvergne de Saint-Marc. Ele é outra personagem que os historiadores acreditam que pode ajudar a resolver o mistério do homem da máscara de ferro. Saint-Marc era um respeitado guarda de prisão na França do século XVII. Sua carreira como guarda de prisioneiros de segurança máxima e sua função de transportá-los de prisão a prisão é bem documentada. O historiador Robin Briggs é especialista em história da França do século XVII e está investigando o homem da máscara de ferro e o guarda encarregado de tomar conta dele. Saint-Marc começa sua carreira como mosqueteiro. E, em 1664, D'Artagnan o recomenda como guarda de um desonrado ministro das Finanças que havia sido mandado para a remota fortaleza de Pignerol, nos Alpes. Hoje a cidade está em solo italiano e é conhecida como Pinerolo. Ela não tem mais as marcas da fortaleza que Saint-Marc administrou. Mas no século XVII, a prisão de Pignerol é uma das mais austeras e remotas do sistema francês. Pignerol é uma cidade-fortaleza nos Alpes. Lá existe um castelo com várias torres nas paredes. E 2 dessas torres foram reformadas para que pudessem servir como acomodação aos prisioneiros. Ainda hoje existe uma série de correspondências entre Saint-Marc e seu chefe, o Marquês de Louvois. Louvois está encarregado da fortaleza e é o responsável pela carreira de Saint-Marc, a quem ele vê como o homem de sua confiança.
O contato entre eles dura da época de Saint-Marc em Pignerol até a morte de Louvois em 1691, um período-chave quando prisioneiros eram mantidos em uma série de celas diferentes. Depois de Pignerol, de 1681 a 1687, Saint-Marc fica encarregado de outra prisão nas montanhas, a Exil. A distância de Pignerol para Exil é de 40 quilômetros. Deve ter sido uma viagem bem difícil através dessas montanhas. A fortaleza em Exil dominava a paisagem ao redor. Agora ela é um museu, mas sua presença é tão aterrorizante quanto na época. Esta é uma parte bem desolada do mundo. Saint-Marc não sabia se teria mais alguma promoção, se seria transferido de lá. Mas para os prisioneiros, deve ter parecido que aquele era o lugar onde eles ficariam trancados pelo resto da vida. Era um prospecto muito deprimente para todas aquelas pessoas. Uma carta escrita por Louvois e destinada a Saint-Marc no dia 2 de março de 1682 corrobora a cruel política de manter os infelizes prisioneiros completamente anônimos. O governo gostava de operar uma política de terror, eu acho, mantendo tudo no mais alto segredo. Como era importante que os prisioneiros em exílio, que em Pignerol eram chamados de prisioneiros da torre mais baixa, não tivessem contato com ninguém, o rei ordenou a mim que ordenasse a você que eles fiquem guardados com todo o cuidado e rigidez possível. E assim você poderá fazer a vontade de Vossa Majestade. Eles não podem falar com ninguém, não apenas com pessoas de fora e nem com os guardas de exílio. Os historiadores descobriram que em Exil, Saint-Marc só tinha 2 prisioneiros sob sua guarda, ambos trazidos por ele de Pignerol. Sabemos que um dos prisioneiros morre em Exil e que o outro é levado à ilha de Sainte-Marguerite por Saint-Marc. E, portanto, ele deve ser o prisioneiro sobrevivente de Pignerol. A ilha de Sainte-Marguerite fica no mar Mediterrâneo, com vista da moderna cidade de Cannes. A fortaleza real, onde o prisioneiro ficou encarcerado, ofusca a pequena ilha. A prisão é agora uma atração turística, e as águas em torno dela dão as boas-vindas a uma corrente estável de turistas. Os visitantes ainda podem ver a cela onde ele passou 11 solitários anos. Mas este não é o final do tormento do prisioneiro misterioso. Seu destino final é a famosa Bastilha, em Paris. Voltaire confirma que o prisioneiro mascarado é transportado por Saint-Marc. Saint-Marc acabou sendo promovido a administrador da Bastilha em 1698, que é quando o Homem da Máscara de Ferro faz sua aparição. Saint-Marc o trouxera consigo da ilha Sainte-Marguerite. Nas cartas entre o guarda Saint-Marc e seu superior Louvois, não há uma única menção à máscara. A princípio, ela parece estar em desacordo com a história de Voltaire. Mas investigações posteriores revelam uma fonte de registro da Bastilha que endossa seus relatos. A queda da Bastilha, em 1789, ocasionou sua total destruição. Hoje, os restos da fortaleza, que um dia já se ergueu de maneira ameaçadora sobre Paris, são apenas algumas pedras, recuperadas depois que a Revolução Francesa acabou. A construção, propriamente dita, desapareceu, mas alguns de seus registros sobreviveram. A Bibliothèque de l'Arsenal é parte da Biblioteca Nacional de Paris. Ela guarda muitos dos documentos que contam o passado sombrio da Bastilha, incluindo o diário de um de seus guardas. Etienne Boujoncat era tenente da Bastilha e sua função era guardar e tomar conta dos prisioneiros durante o tempo em que passassem lá. Ele está presente quando Saint-Marc chega de Sainte-Marguerite trazendo seu prisioneiro. Durante o tempo em que trabalhou na Bastilha, Boujoncat manteve um diário. É um registro diário que o permitia rastrear o que acontecia por lá, como, por exemplo, quem estava na prisão, por que estava e quando sairia. Em suas páginas está a primeira referência de uma testemunha ocular ao prisioneiro mascarado de Saint-Marc. Quinta, dia 18 de setembro, 3 da tarde.
o novo administrador da Bastilha, Monsieur de Saint-Marc, faz sua entrada oficial nesta prisão. Ele acaba de chegar das ilhas de Sainte-Marguerite e Saint-Honorat e trouxe com ele numa maca um antigo prisioneiro que estava sob custódia em Pignerol, a quem ele mantinha sempre sob uma máscara e cujo nome não foi dito a mim nem registrado. Aqui temos a primeira evidência irrefutável de que o prisioneiro sem nome realmente usava uma máscara e que havia estado com Saint-Marc durante a maior parte de sua carreira como guarda de prisão. Este é o destino que intrigou e aterrorizou os leitores quando a história foi publicada por Voltaire. Mas os conhecimentos médicos modernos usados para testar essa história atingem resultados surpreendentes. O cirurgião musculoesquelético Mike Edwards revela os prováveis efeitos de se ficar década após década dentro de uma máscara de ferro sólida. Digamos que um homem fique encerrado numa máscara de ferro durante 30 anos, sem nunca tirá-la. Como ele poderia sobreviver? Em minha opinião, e analisando as probabilidades, ele não sobreviveria. Com a ajuda de computação gráfica, Mike revela o que teria acontecido dentro da máscara. Para entender o que está acontecendo embaixo da máscara, precisamos afastá-la do rosto. Sob a máscara, aqui temos um ambiente quente, úmido e gorduroso. Horrível para a pessoa que a está usando. Mas um paraíso para insetos, fungos e bactérias. Se a pele for danificada, ela abrirá uma porta para dentro da corrente sanguínea. As bactérias de fora não são um problema, mas sim as de dentro. Elas são um grande problema. A pele trincaria facilmente ao ser esfregada contra a máscara. Depois que as bactérias penetram na corrente sanguínea, elas se multiplicam e, ao fazerem isso, elas podem dar início a uma situação muito perigosa conhecida como septicemia. As bactérias dão início a uma reação em cadeia. Um a um, os órgãos no corpo todo deixam de funcionar à medida em que o cérebro vai roubando o sangue deles. O primeiro lugar para onde elas vão é para a pele. Depois é a vez dos rins, do fígado, dos pulmões e, por último, o coração. Mas quando isso acontece, é o fim da linha. Embora as evidências desses terríveis tratamentos ainda sejam visíveis, não há evidências de ninguém que tenha sido atormentado por uma máscara de ferro. Mesmo assim, Du Juncar, o tenente da Bastilha, e Voltaire afirmam que era uma punição real. Em novembro de 1703, Du Juncar fala mais uma vez sobre o prisioneiro da máscara ao descrever sua morte. Segunda-feira, 19 de novembro de 1703. O prisioneiro desconhecido, aquele que Saint-Marc trouxe consigo da ilha de Sainte-Marguerite e de quem manteve a guarda durante um longo tempo, morreu às 10 horas da noite. Porém, uma tradução exata do texto revela que o prisioneiro de fato estava sempre usando uma máscara de veludo preto. A investigação clínica mostrou que seria praticamente impossível sobreviver numa máscara feita de metal. Então, talvez, ela nunca tenha existido. Muito embora esta não tenha sido a única ocorrência de prisioneiros com rostos escondidos. O que temos com a história do Homem da Máscara de Ferro é um conjunto de improvisos dramáticos e adições a uma história que deveria ser bem simples no original. A história de alguém que se tornara inimigo do Estado por razões obscuras e cuja identidade só podemos especular, e que foi preso nesse sistema. Em sua obsessão em manter o máximo de segredo, as autoridades colocavam máscaras nos prisioneiros em público para garantir que sua identidade fosse mantida completamente secreta. Talvez o prisioneiro de Saint-Marc tenha sido outra vítima condenada e que acabou perdendo para o sistema, como muitos outros infelizes durante este período da história francesa. A busca para entender como uma prática comum na época se tornaria esse extraordinário conto de terror nos leva de volta ao autor que primeiro escreveu sobre ele, Voltaire, o homem que queria acabar com a tirania de Luís. Voltaire continua a enfurecer as autoridades com seus escritos arriscados, tornando cada vez mais perigosa sua permanência na França.
Ele atravessa a fronteira de Genebra para o que é, na verdade, a França, compra uma semi-fortaleza arruinada, a reforma e a transforma no Château de Ferney. Agora ele está numa posição geográfica ideal. Ele está na França. Portanto, não pode ser incomodado pelas autoridades de Genebra, mas está perto o suficiente de Genebra para poder ver policiais franceses de Paris vindo para prendê-lo, e assim ele pode simplesmente escapar pela fronteira de Genebra e estará a salvo. Voltaire permanece em seu esconderijo até o ano de sua morte. A salvo, ele retorna a seu trabalho subversivo. Ele percebeu que podia começar a dizer coisas que ele sempre quis dizer. E é nesse período em que ele está a salvo que ele ornamenta sua história. Em um trabalho intitulado Questões sobre a Enciclopédia, Voltaire afirma que o Homem da Máscara de Ferro é ninguém menos que o irmão de Louis. A acusação tem a intenção de trazer um descrédito ainda maior ao rei Luís e à sua dinastia Bourbon. Mas os especialistas questionam a verdade por trás do plano de Voltaire. A ideia de que o Homem da Máscara de Ferro era irmão do rei Luís XIV parece impossível, porque um nascimento real era um evento público no século XVII na França. A rainha era cercada por dezenas de pessoas, e mesmo depois do nascimento, ainda ficava um grande número de pessoas à sua volta. E, portanto, o segredo de um segundo nascimento não poderia ser mantido. Então, esse elemento central da história de Voltaire parece ter sido fabricado. Ele simplesmente inventa alegações escandalosas. É somente mais uma parte de um plano maior. Ele pode estar usando esta história para proveito próprio. E a finalidade, claro, seria questionar a legitimidade da monarquia dos Bourbon. Foi uma tentativa deliberada de perpetuar o mito do Homem da Máscara de Ferro e de chamar a atenção para o comportamento sádico do rei Luís. O prisioneiro mascarado é um símbolo poderoso da brutalidade do sistema. Um símbolo que Voltaire, sem dúvida, percebe e que irá questionar a reputação do rei e capturar a imaginação de seus leitores. Em fevereiro de 1778, Voltaire volta a Paris depois de quase 25 anos e é tratado como um herói. Os historiadores dizem que a propaganda antagônica de Voltaire provocou a hostilidade entre seus líderes despóticos. E, embora não tenha vivido para testemunhar, Voltaire ajudou a alavancar a Revolução Francesa em 1789. Eu acho que, de um certo modo, Voltaire foi quem começou a incentivar a queda da Bastilha. Quer dizer, a Bastilha era um símbolo de opressão que, claro, acabou sendo destruída durante a Revolução. Os monarcas e opressores injustos da dinastia Bourbon foram depostos e substituídos pelos republicanos. O levante acabou com a tirania das lettres de cachet, que finalmente foram abolidas de uma vez por todas. Versão Marshmallow São Paulo.